quem vai falar para vocês vai ser o Valber. Não tem muito o que falar sobre o Valber, a gente se tornou amigo há um tempo atrás, bom tempo já. Quando ele estava fazendo o teste de doutorado dele, e ele trabalhava com beleza, com fogo, e isso nos aproximou e desenvolveu sua amizade pelo isso. O Valber terminou o doutorado já há um tempo e a amizade continuou. E hoje ele vai falar um pouco para vocês desse movimento que ele trabalha com a questão da escuta. Ele fez doutorado em educação musical, educação da escolinha com de educação musical, e ele é professor de educação musical. Quero que todos possam aproveitar. Regado no mar, ela é cheia, tá certo? Maria, passou o ensaio, vamos de novo? Regado no mar, ela é cheia, Ai, gente, que bom o almoço não faz com a gente, né? Boa tarde, gente. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, tá bom? Sempre é importante começar a nossa tarde com claro, né? Clareando, iluminando todos os nossos movimentos de pensamento, tá bom? Essa criatura fica assim, como é que eu vou apresentar? Não preparei nada. Você não tem que preparar, faz uma apresentação pautada nos afetos, fala dos afetos, fala das leituras dos poemas de Manuel de Barros, 3 horas da manhã. Eu tenho que lembrar e falar assim, pô, fala sério. Enfim, pessoal, eu queria pensar um pouco com vocês nessa tarde, né? Eu não sou uma pessoa muito protocolar, nada protocolar. De antemão, se isso fere em alguma medida qualquer perspectiva do programa de vocês, já queria pedir desculpa. Mas eu não sou nada protocolar e não vou ferir a mim mesmo, né? Eu acho que se eu conseguir fazer o que eu estou me propondo dentro de uma lógica protocolar, que a gente fique bem e consiga manter um mínimo de diálogo, eu acho que a gente vai ficar bem, eu vou conseguir falar, eu acho. Eu vou conseguir falar tudo que eu pensei e a gente vai conversar. Bom, além disso, também não sou muito protocolar com fala. Eu tento organizar as coisas, mas eu estou aqui, vou lá na frente, volto, lembro de uma coisa aqui na lâmina 3, que está lá na 9, mas eu já falo lá e volto. Então não sou muito obediente à lógica do seguir PowerPoint. O que houve? Morreu? Olha, te perdoa, você Sobreviveu? E por outro lado, assim, detesto essa coisa de ficar tagarelando meia hora sem parar. Respeito quem faz. te perdoa se acabar numa música. Ai, gente, que coisa difícil que vocês me fazem, mas a gente pode conversar. Enquanto eu estou falando, vou ver se eu penso em alguma coisa. Então, assim, não vou ficar falando eternamente, meia hora direto. Se sentir vontade de interromper, de perguntar, por favor, faça isso. Na verdade, eu acho que é até melhor. Senão eu fico falando desinvestado e eu começo a cansar de mim mesmo. Né? Ele morreu tudo, é isso mesmo? Morreu. Tá, então tá bom. Acho que a gente vai começar com o que eu acho que está aqui, que eu ainda lembro, que é a primeira pergunta que eu faço, né? Como eu já disse, eu tenho também um pouco de dificuldade de dar nome às coisas. Eu chamei essa nossa conversa hoje à tarde sobre a escuta na arte, na pesquisa e na docência. Né? É uma tentativa de nominar esses movimentos de pensamento que eu faço desde pelo menos 2011, quando eu entrei no mestrado, né? E mais especificamente de 2013 em diante, que foi quando eu fui mordido, em alguma medida, por esses demônios que nos acompanham, né? A mim e a vocês, a muitos de vocês, claro, né? Esses capirotos, e a gente vai sobrevivendo a esses movimentos que eles nos convidam o tempo todo, certo?
Eu te conheci em algum lugar? Conheço. Marcelo, você conhece ela? Conhece? Por que um carnaval no Rio de Janeiro não faz, né, gente? Você lembra dela? Não lembra não? Caramoela, você não lembra não? Enfim, gente, depois a gente faz uma direção sobre isso depois. Enfim, gente, eu não confio na minha memória. Se eu ler, daqui a meia hora eu esqueci tudo. Agora, se eu ver, acabou. Enfim, voltemos. Então, na verdade, esse esforço de chamar, né, sobre a escuta nesses processos, que são os processos que me afetam, os processos nos quais eu estou envolvido, né, e que eu acho que muitos de vocês estão também em alguma maneira. Né. Eu não vou falar do lugar matemático, da educação matemática, porque não é um lugar que eu transito, que eu ocupo, mas eu vou falar de um lugar em que a gente se toca de alguma maneira, que é a arte, que é a pesquisa e que é a docência, tá bom? Daí eu começo com uma pergunta que é o que, e é uma pergunta que é em alguma medida retórica, mas ela é também para ser respondida. O que nós queremos dizer quando ouvimos a palavra ou o verbo escutar? E aí, um de cada vez não precisa brigar, tá? Um de cada vez pode dizer o que passa pela sua cabeça quando você escuta o verbo ou a palavra escutar. Se possível, até com uma palavra. Vamos fazer um exercício de economia de palavra. Uma palavra para uma palavra. Choro de bebê. Choro de bebê. Já tem 3, não tá bom? Vamos colocar com uma expressão só. Tem mais uma palavra para escutar. Choro. Ah? Choro. Choro. Tá, choro. Atenção. Atenção. Abertura. Abertura. Sensibilidade. Ah? Sensibilidade. Sensibilidade. Doação. Doação. Tá. Mar. Mar. Ah, gostei. Quem mais? Sim? Não? Não sei? Periquitos. Periquitos. Já começa a melhorar. Muito bem. Periquitos. Respeito. Respeito. Relação. Tá. Música. Música. Mais alguém? Porque eu acho que a gente tem palavras, se a gente fosse conversar sobre elas, a gente ia levar uma tarde aqui. Mas eu vou segurar 2, que a gente vai voltar nelas, e elas têm alguma coisa a ver com o que a gente vai... Quer dizer, as outras todas têm, mas elas têm diretamente a ver com o que a gente vai conversar e vamos dizer aqui. Atenção e relação. Tem um cara, o Pedro Aspaman, um texto de 2010, chamado Por uma Pergunta Sonora. Ele começa a se interrogar, claro que é uma interrogação meio que de um alter ego, ele sabe o que é, mas ele quer provocar o leitor a fazer a gente pensar na lógica da palavra escuta, né? Na lógica do escutar. E aí ele começa a perguntar se ouvir e escutar são sinônimos. O que passa pela cabeça de vocês quando a gente pensa em ouvir e escutar? São verbos que operam por uma lógica de sinônimo? Existe alguma distinção? Nem sempre, né? Ah? Nem sempre. Às vezes a gente ouve, mas não está escutando. Por quê? Porque não está dentro, não está ligado, não está envolvido. Foi? Olá, passa por favor. Mais uns 2 aqui. Mais. Aí, merci. E não parei por aqui, não vou falar mais francês não. Meu francês é caro merci. Então, ouvir e escutar são sinônimos. Como é que às vezes a gente ouve, mas nem sempre escuta? Por quê? Por que será? Ouvir é uma função do ouvido, né? Ah, Escutar, eu acho
com mais atenção, o envolvimento da pessoa na função de ouvir. Então, às vezes você não escuta direito aquilo que você está ouvindo, porque você não está envolvido, você não está atento, você não está ativo. Gente, acho que eu peguei uma hora e vou embora. Vou deixar ela passar aqui. Ela tá maravilhosa. É por aí. É por aí. O caminho é mais ou menos esse mesmo. A gente usa as duas palavras, as duas ações, né? Eu gosto muito dessa coisa da ação por conta do verbo, né? A gente usa as duas ações como sinônimos em algumas, né? Às vezes até na escrita mesmo, a gente usa ouvir e escutar para poder, já usei o verbo escutar, vou colocar ouvir agora. Mas dependendo do contexto de uso, elas têm funções bem distintas. O que eu quero dizer é que a gente sempre ouve, a gente ouvinte, só para esclarecer, tá bom? A gente ouvinte sempre ouve, mas não necessariamente escuta. Tá? Essa é uma distinção importante. E outra coisa, eu devo comentar no momento mais lá na frente, eu falei que eu venho da frente e volto aqui atrás. Né? Há sujeitos que escutam, mas não necessariamente ouvem. Calma que a gente vai chegar lá um pouco melhor. Tá bom? Vamos falar um pouco mais disso. Então, assim, gente, o ato de escutar, ele ficou desde pelo menos o século XVIII, né, facultado a algumas figuras da sociedade, né? Como aponta bem Esther Arantes. No livro que vocês devem conhecer muito bem, pesquisar a diferença no verbete escutar. Eu estava conversando com o Diego ontem sobre algumas questões que eu tenho em relação a esse verbete, né? Mas, enfim, uma coisa dele do ponto de vista histórico, de contextualização histórica, é bem interessante. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi justamente isso, né? De como que a função da escuta, não a função como ato, mas a função do ponto de vista político, de exercício político de escuta na sociedade, ela ficou restrita a algumas figuras, né? Como a figura do juiz, do delegado, do médico, ela conta mais alguns outros, como dos pedagogos, por exemplo. Mas eu frisei nessas três aqui, que eu acho que são as figuras que representam o que é a ideia que eu estava tentando forjar, que é o quanto e o como que a escuta ficou fadada, ficou colocada, enclausurada, sempre a posições políticas, né? Quando eu falo de posição, de posicionamento, mas posição de profissão, de fazer, de ofício, né? Há ofícios nos quais as relações de poder sempre são muito bem marcadas. Então isso acho que é um lote de partida que a gente já não pode perder de vista, né? Então, a figura do juiz, a figura do delegado e a figura do médico. Ainda tem uma outra coisa. Essas três figuras são figuras que se põem à escuta, mas o sujeito que vai falar algo para eles sempre tem medo do que falar. É sempre uma relação que ela é gaguética, uma fala que passa pela gagueira, correto? Vamos lá, os nossos meninos, os nossos colegas, os nossos queridos, caso a gente pensar junto com eles, né? Comento, né? Aposto nessa coisa de que para que um conceito se desamalgame, enfim, que perca a amálgama, dependendo. Para que ele perca essa amálgama do contorno, né, muito bem dado, ou seja, para que ele se transmute, para que ele crie alguma outra feição, é necessário manejá-lo em outro lugar, num plano fora desse plano aqui, né, na lógica do plano de imanência, que a gente já conhece bem. Então a gente opera com o conceito de escuta que a gente tem disponível, né? Mas acho que eu já dei algum indício de que esse conceito de escuta que a gente tem, ele tem uma certa precariedade, tem uma certa provisoriedade, tanto do ponto de vista do tempo, quanto do ponto de vista dos sujeitos que operam com ele, tá bom? Então, assim, a gente opera com ele, mas a gente opera dando uma voadora e colocando
o braço no pescoço interrogando. Interrogando o porquê e como, de que maneira que outras ideias de escuta ficaram fora dessa lógica conceitual, certo? Então, a primeira coisa é a gente destituir do conceito de escuta um conceito esse que é calcado numa lógica que atenda somente a sujeitos que ouvem. Aí ouvir no sentido literal do termo, como a Rosana, como a Rosana bem colocou, ou seja, escutar como sinônimo de ouvir, como sinônimo de uma faculdade fisiológica, ou como algo que se prenda só a essa perspectiva de relação com o som, tá bom? Ou sujeitos que têm uma escuta superestimada por conta da perda da visão, no caso dos sujeitos de baixa visão ou cegos, né? Acaba que você tem uma lógica a produção de educação de cegos vai falar disso em alguma medida, né? A coisa da superestimação de um sentido por conta de uma ideia capitalista de ausência do outro, certo? A incorporação de uma ideia de criação na escuta, que é algo que parece que a gente vai perdendo ao longo do tempo. Eu acho que isso que eu falei do século XVIII é bem sintomático, né? De que a gente perdeu esse lugar, essa possibilidade de pensar a escuta como ato de criação, como ato de fazer algo novo, algo inédito, ou como produzir uma outra forma de se relacionar com esse som. E como pensar estas escutas que vão sendo forjadas, à medida que a gente interroga esse conceito hegemônico, né? Como que é pensá-la no acontecimento arte, no acontecimento pesquisa e no acontecimento docência? Gente, isso é problema para a vida. Assim, eu tenho pensado sobre isso, mas assim, eu estou olhando aqui agora, gente, que eu fiz. Porque isso é ponta de lança para um monte de coisa, né? Pode passar para o próximo dia, por favor? Tá lá, tá no notebook. Tá um novo. Enfim, então, daí agora você pode sentar um pouquinho que eu vou levar mais uns 40 minutos aí. Brincadeira, mentira. Então eu, na tese, fiz um esforço de pensar lá os nossos meninos, né, que pensam numa geofilosofia, e pensar essa terra, esse território no qual a filosofia nasce, cresce, se reproduz e cresce, não morre. Como que a escuta pode ser revolvida? Um dos verbetes da minha tese, escrevi a tese brincando, conversando com eles também, escrevi a tese no formato de abecedário, né? Foram 24 verbetes, e o verbete da letra G foi de geoescuta, onde eu faço esse exercício de revolver de revolver esse conceito de escuta, entender esse território, pegar essa terra que está muito sedimentada, já cristalizada, dura, pegar uma pá e começar a cavar para ver o que tem por baixo. O que ficou por baixo disso que nos venderam como sendo a ideia de escuta, como sendo o conceito de escuta. E aí, nesse exercício, eu fiz um revolver, de ficar com a unha suja, preta na terra, né? De entender um pouco da história dos sentidos. O Larson Guerra, tem um livro que agora não vou lembrar o título, um livro que está em espanhol, do México, né? Um livro mexicano, não tem ainda traduzido em português, que ele faz uma história, toda uma arqueologia, talvez, dos sentidos, né? E o que ele aponta, que é bem legal, que eu não conhecia, só fui perceber isso, e conheci isso lendo o Guerra. Na evolução dos sentidos, o primeiro sentido que brota, né? É a audição. A gente hoje vive uma hegemonia da visão, né?
Tanto que a gente se sente capaz de ver tudo, de assistir qualquer coisa, entende pra caramba de cultura visual, né? A ironia falou forte aqui. Mas de cultura auditiva, ou seja, do mundo dos sons, existe por várias razões, né? Uma delas, porque o próprio mundo dos sons ele é muito pautado na lógica de linguagem, vou falar disso daqui a pouco também, e é uma lógica de linguagem que nem todo ser humano mortal normal, e aí entendo normal como irônico, né? Não dá conta de perceber esse fenômeno sonoro, tá bom? Então, nessa coisa da geoescuta, né, de pensar, de fazer esse exercício de como que a gente, como ser, e aí ser antes do humano, ser, né? Planta, bactéria ou qualquer outra coisa que a gente já tenha sido, né? A nossa primeira forma de relação com o mundo é o nosso corpo no mundo. E depois disso, segundo o Guerra, o primeiro sentido que vem é a audição. Só depois vem a visão. Tá bom? Daí com isso eu meio que comecei a pensar a ideia do dever animal em outro lugar, né? Um lugar um pouco correlacionando com os meninos, mas num outro lugar, né? Sobre a possibilidade da gente se colocar em alguma medida nesse lugar anterior. Sair dessa lógica compartimentalizada, compartimentada, de que uma coisa é escuta, outra coisa é visão, outra coisa é tato, outra coisa é olfato, outra coisa é paladar. De a gente dar um passo atrás nessa evolução, né? E colocar a escuta nesse outro lugar. Jogar a escuta fazendo um retrocesso, né? Na história da evolução humana e pensar o corpo, um corpo escutante, um corpo que escuta e não mais um sentido da audição que escuta. Tá bom? Daí, nessa investigação da geoescuta, eu meio que fiz uma tipologia, não fiz a tipologia, né? Eu mapeei, na verdade. Eu mapeei as tipologias de escuta que estão presentes aí no campo principalmente da música, do cinema, que são as áreas que mais têm escutado a escuta. Então, Michel Chon, que é um pesquisador do cinema, né, um cara do cinema que estuda o som do cinema já há umas 4 ou 5 décadas, e aí ele, num livro chamado Audiovisão, Som e Imagem do Cinema, ele vai falar de 3 tipos de escuta. Elas apontam indícios para uma coisa que vocês vão ver que a gente conhece bem. Conhece bem e conhece o sentido de operar, de trabalhar com essas escutas o tempo todo sem se dar conta. Ele vai falar da escuta, a primeira escuta, ele aponta a escuta causal. O nome meio que já induz, né? Eu percebo um som, aponto na intenção de perceber o que ocasionou esse som. Então, se a gente fechar os olhos agora e direcionar a atenção para esse canto da sala, eu sei que é um ar-condicionado que está aqui tocando. Então, a escuta causal relaciono a materialidade sonora do que eu escuto com a possível fonte que causou aquele som. Tá certo? Seria a escuta causal. Isso a gente faz o tempo todo. A escuta semântica tem a ver com que Alisson. Falei, é assim? Acho que tá bom. Falou sobre a ideia de atenção, né? Em alguma medida tem a ver com isso. Quando você foca e você vai tentar decodificar o que significa aquele som. Tá? É um som granulado, contínuo, mas que significa o quê? Significa que o meu corpo está sendo esfriado por ele, né? Muito grosseiramente falando. E a escuta reduzida tem a ver com tem-se uma gama de sons
e eu reduzo a minha atenção a um deles, no meio dessa maçaroca sonora, né? O pessoal que é da música acaba fazendo isso um pouco mais, de maneira consciente, né? Quando vai escutar alguém aqui de música, tem formação em música, toca algum instrumento musical? Sim? Toca, canta? O quê? Violão. Você? Eu antes eu toco violão. Toca violão. Legal. Então, a gente opera por planos sonoros no mundo da música, né? Em outros planos também, em outros mundos, né? Não só na música. Mas é a área do conhecimento que faz isso de forma mais consciente. A gente opera com planos sonoros distintos. Numa obra polifônica, por exemplo, você tem um coral cantando com entradas e saídas sonoras distintas, você tem que estar atento a uma parte específica. Você reduz a sua capacidade de escuta aquele pedacinho ali. Tem outras vozes cantando junto, mas você foca naquilo ali. Bom, o Shlom, quando ele fala dessas três, ele deixa bem claro que, assim, não é, muito embora a gente desconfie que não, né? Ele diz que não, essas escutas não se fecham, claro que ele se quer, se essas escutas são as escutas, mas ele, vai ficar bem no fim, ele diz que existe a possibilidade dessas escutas serem ampliadas, serem alargadas, tá bom? Daí, com isso, um pesquisador brasileiro, o Anderson Carvalho, que é um cara que trabalha com som do cinema, né? Na dissertação de mestrado, ele amplia um pouco essa discussão do Michel Shlom e aponta três escutas a mais: a equiparada, a surda e a convergente. A equiparada, ela estabelece uma relação, ela equipara o som que a gente está escutando com uma escuta interior, com algo que a gente já tem dentro do nosso know-how de escutas, né, em relação àquele som. Então, por exemplo, a gente solta uma música aqui agora. Tá, eu não sei qual é o compositor, eu não sei de que país é, mas eu sei que é um violão tocando. Porque eu tenho algum tipo de relação afetiva, que toda escuta ela tem um quê de afeto, né? A gente relaciona essa escuta de agora com a escuta interna que a gente já tem, de algum momento da vida. E aí eu sei que é um violão que está tocando. Eu posso não saber detalhes exatos, mas eu sei que eu tenho alguma relação que eu equiparei essa escuta atual e uma escuta que está numa lógica de virtualidade. Vou falar disso depois também. Que está num virtual que é meu, que é da minha subjetividade. A escuta surda teria a ver com as nossas escolhas. Ela tem alguma relação com a escuta reduzida, com as nossas escolhas, com as nossas expectativas e o Anderson fala com as nossas capacidades de compreensão. O que ele quer dizer com isso? Todo mundo é bem capaz de reproduzir, mas do ponto de vista de qualificar, se eu perguntasse, gente, que intervalo é esse? Alguém diria? Alguém sabe que intervalo é esse? Isso não, porque isso não está, não é que vocês sejam burros, não, pelo amor de Deus. É que isso não está na lógica da capacidade de compreensão dessa relação sonora. Esse é um intervalo de terça maior, uma coisa do mundo da música. É como, por exemplo, ontem, a gente conversando, não, você falando francês. Sim, tá, eu escuto, mas do ponto de vista, para mim, é uma escuta surda, porque eu entendo uma palavra ou outra, sou fazendo uma. Como é que é o negócio? Fazendo uma relação assim, com português forçado, uma relação bem forçada. Então, no todo, ela tem alguma coisa de. Essa escuta tem alguma coisa de surdo, tá bom? E a escuta convergente, ela é bem parecida com a escuta surda ou com a escuta reduzida, né? Mas a diferença é que ela converge a atenção para um som, mas ela não ignora os outros. Ela só simplesmente direciona. Ou seja,
Eu conheço, vou voltar ao exemplo que eu dei do coral, né? Eu sei o que cada uma voz está cantando, sei a entrada de cada uma voz, sei a saída, sei cada coisa, mas eu resolvo convergir a minha atenção de escuta para um trecho específico. Ou seja, é muito parecido. Na surda, se ignora. Você ignora o resto porque não conhece. Na convergente, você só converge. Você conhece tudo que se escuta, mas você simplesmente focaliza. Talvez uma posição de nome. Escuta focalizante, focalizada. Né? Você vê tudo que está. Olha, eu traindo a linguagem traindo. Eu escuto tudo que está ao redor, mas eu trago a minha concentração de atenção para um ponto específico da relação que eu estabeleço com esses sons. Então, gente, isso no dado momento do estudo, no momento da tese, eu percebi que essas tipologias eram tipologias muito encarceradas, enclausuradas e binarizantes. São tipologias muito marcadas. Ou você presta atenção em uma coisa, ou você presta atenção em outra. Ou você presta atenção, ou você não presta atenção. Ou uma coisa, ou outra. E é naquele momento, como eu hoje, como a gente, a maioria de vocês, a gente opera mais pela lógica do E do que pela lógica do OU. Certo? Então, eu comecei a pensar numa escuta, nas possibilidades de escutas mais normatizadas, né? Eu lembro que a Ana Cabana, teve uma época que falou assim: ô Gabriel, não é uma escuta normatizada? Eu, não. Nada de normatizado, é nomadizado mesmo, de nômade. Não é de norma, é de nômade, de nomadismo. Não, nomadibilidade, talvez, não gosto de nomadismo, não, desse talvez. De nomadibilidade, talvez, entendeu? Então, a partir disso, trabalhei com tenho trabalhado também, né, com 3 tipologias. Uma de uma escuta do corpo, né? Ontem, tomando café da tarde com o Diego, a gente conversava muito, né? Acho que deveria ter construído como conceito para a tese, e tem muita ressonância com o que eu tenho pensado. Então, o corpo como finalidade, como princípio, e não o ouvido. Ou seja, a gente estica a lógica de relação com o sonoro para todo o corpo. Para mim, por exemplo, que me vem, eu não sou muito fã dos exemplos, mas assim, o que me vem da minha memória, inclusive corporal, estar no municipal, no fim do segundo ato de carro. A minha relação com o som não passa por aqui. E aí eu me arrepio de novo de lembrar. Eu senti a maçaroca sonora, a força e o poder do som tocar o meu. Tem um deslize, tem não deslize no sentido pejorativo e negativo da palavra, mas tem uma abertura da ideia de escuta que não estava centrada no ouvido, mas centrada no corpo todo que estava envolvido naquela relação com o som. Tá bom? Então, essa escuta do corpo, ela é em alguma medida, né, ela tem uma postura ética, no sentido de devolver ao corpo, de dar ao corpo de novo o seu papel de produtor poético das nossas sensações estéticas. Né? E aí, alargando bem o sentido de sensação estética. Né? Então, estou pensando nas relações de arte, mas numa troca de jura de amor. Né? Como que a gente escuta aquilo com outra percepção? Percepção da nossa briga de ontem do café da tarde. Né? Com uma sensação, melhor? Exatamente. Com uma sensação que é para além do fala, Rosana. Não sei se é um exemplo fora, mas se vocês olharem na internet o vídeo da Lady Gaga,
Lady Gaga, né? Sim. Que ganhou o Oscar da música, junto com aquele ator maravilhoso, como é o nome dele? O que cantou com ela? Bradley Cooper. Não, se você vai ver uma magia, independente de escutar a música. Você sente no seu uma sintonicidade corporal que não é do ouvido. Você sente aquela magia que você sente em alguns momentos do filme. Quando você olha na internet e vê os dois cantando a música. Você vê aquela magia, não sei se é isso que você quer dizer. Sim, sim. E não é só no ouvido. Você É. sente aquela magia daquele encontro dos dois. E isso ainda se hipertrofia quando a relação com o sonoro ela é in loco. Porque uma coisa, por exemplo, é quem vai me ouvir depois através do internet do vídeo no YouTube. Outra coisa é me ouvir aqui. Me escutar, na verdade, né? É manter uma relação com o sonoro que eu estou produzindo no aqui e no agora. É como, às vezes eu canso de dizer para os meus alunos na escola, assim, gente, todo mundo, é porque eu odeio, aquela coisa chavão, né? Porque eu detesto ópera. Você já viu uma? Na televisão, então você não viu, criatura. Verdade. Porque a gente tem uma relação com, é como uma comparada é como eu vejo. Eu com o Marcelo, a gente vai no show e assim, gente, eu quero viver aquele momento, quero ver o cara cantando na minha frente e você não consegue, porque as pessoas elas têm outro tipo de relação com o sonoro, sempre com o celular na frente, fazendo um live ao vivo. Nessa perspectiva que você está dizendo, então, por exemplo, o surdo poderia escutar. Poxa, Roger, nos traga o meu ouro, cara. Espera. Sim, pode escutar sim. Pode. Pode sim. Fala. Tem uma questão também. No sentido que você falou antes da perspectiva daquele que foi Chioma Carvalho, que ou você escuta uma coisa ou você escuta outra, né? Em que sentido também isso não é uma redução no sentido da própria ideia de harmonia, por exemplo? Porque às vezes a nota não faz o sentido na harmonia no sentido dela própria, né? Faz sentido no lugar que ela está colocada, na formação de um acorde, na execução de uma peça, né? Então, em que sentido, por exemplo, a ideia de escuta reduzida, quando eu vou olhar para o movimento de um instrumento, uma composição, eu não estou também desconsiderando a intencionalidade do autor, Certo. E nesse ponto você tem toda a razão. E isso já é ponta de lança, porque a gente vai falar de pesquisa daqui a pouco, tá? Isso perde completamente, não quero usar a palavra logo, isso perde o contexto do que falou o Danilo. Som não existe para ser posto em relação com o outro, ainda mais nesse contexto. Quando você produz uma música, tem um contexto de uma nota, de um uso de um bloco de notas ali. Aquele bloco não está ali à toa, aquilo não é aleatório. Se você recortar e trazer para aqui, é como pensar, sei lá, não sei se a comparação vai ser legal, mas um braço sem um corpo, sem uma lógica contextual, sem estar inserido em toda uma lógica, sabe, de um suposto todo. Não sei se eu te respondi, se era mais ou menos isso que você disse. Eu estava pensando em que medida, assim, esses autores olhando da perspectiva da música mesmo, não estão fazendo uma redução, entendeu? Porque para operar desse modo, parece que tem que desconsiderar a intencionalidade do acorde, da nota, no contexto. Aí o que você está propondo, até dentro da própria música, a ideia de harmonia não faz tanto sentido. É por aí. Vamos lá. Então, uma possível segunda escuta seria uma escuta PL, né? Que é uma escuta que nas suas dobras, nesse outro movimento de se fazer, de tentar buscar uma outra lógica, de interrogar esse conceito hegemônico de escuta, como que ela vai, como uma pele, se elasticizando, se espichando, se dobrando, né? E nessa possibilidade, claro que aqui a gente pode fazer uma leitura literal de escuta pele mesmo, né? E escuta pele no sentido de
como que a escuta ela pode se fazer esse território de espichamento, de esticamento, né? Como a pele dessa minha barriga enorme, né? De esticar e permitir outras formas de ocupar esse território conceitual. Tá bom? E a terceira escuta seria o que eu chamei de escuta, eu chamei com esses meninos também, tá? Eu fiz sozinho. Escuta no devir perceptível ou no devir marolho, né? Que é o que o Brasil fala da coisa do plano sonoro na mente, né? Que faz perceber aquilo que é perceptível em velocidades e lentidões, mas não pensando de forma dual. Você vê que não é velocidade ou lentidão, é velocidade e lentidão. O processo de relação com esse sonoro que é quase imperceptível, que é marulhar, que é minúsculo, que é da ordem de um som que está... Eu lembro que eu brincava com os alunos de sexto ano na escola, dizendo que assim, cuidado com isso shakespearianamente, que eu vou falar daqui a pouco. E fala da hora, porque senão eu vou falar desinvestadamente depois. Hã? Já? Eu vou correr, eu brincava com eles dizendo o seguinte: cuidado com o som que vocês produzem, porque o som fica reverberando na atmosfera. Não fica aí. Isso até tem uma coisa meio esotérica, né? Cuidado com o que você fala, porque a gente fala que a palavra tem poder. Você fala e coisa acontece. Sabe, uma hora isso tem algum, não sei se científico como a gente pensa, né? Mas tem um fundamento de, né? O que a gente produz é a onda, o som que a gente produz é a onda. Em algum momento ele acaba, claro, que a onda diminui, depois faz duração e para. Mas ele está em alguma medida reverberando no ambiente, no espaço. E esse deve escutar nesse devir perceptível, ou no barulho, né, no devir barulho, tem mais ou menos a ver com isso. Como que a gente opera uma escuta ou uma escuta que não parte dessa lógica de uma escuta primeira, ou de uma primeira lógica de escuta que é muito pautada no ouvir, no som que é material. O som nunca é material, mas se eu falei a palavra casa, a palavra está aqui, está logo aqui. Como que a gente opera nas reverberações? Que à medida que vai reverberando, assumir. Né? Então seria mais ou menos isso. Como que a gente opera com essa escuta que é que opera num lugar que tu quase não escuta. Tá? E aí eu faço uma brincadeira com silêncio ser oposto do som. A gente sempre fala de som ou silêncio, mas o silêncio não existe. A música demorou muito para aprender isso. Você aprendeu isso com John Cage, já no final da década de 80, por aí. Né? Silêncio e som são coisas que coexistem. O que existe, na verdade, são espaços silenciosos, e o silêncio ele é um marulhar, talvez às vezes, toda uma textura sonora. Por mais que a gente pare de falar, que a gente desligue o ar-condicionado, vai ter barulho na sala. Nós somos corpos vivos. Vai ter uma barriga roncando que não almoçou, vai ter uma barriga, um intestino roncando de uma comida que não caiu bem, porque com espirro, nesse caso é intencional, a gente, né? Agora a barriga roncando, a gente não... Ou mesmo que não seja isso, a gente tem outros corpos ocupando espaço. No que tem outros corpos ocupando espaço, o próprio ar, ele produz som, correto? Então, e aí, isso no sentido real, o silêncio enquanto matéria. No sentido das ideias, né? O silêncio é um movimento de sentidos vários, porque silêncios podem querer dizer coisas várias. Pode querer dizer indiferença, pode querer dizer atenção. Inclusive, foi muito na tese, quando eu operei com a ideia de silêncio, o tempo todo, ou na maioria das vezes, silêncio era sempre espaço de criação. Um lugar onde o que vem a ser tem terreno fértil para poder acontecer. Respiração. Ou seja, eu estou falando, e em um momento eu preciso, para poder retomar,
que eu estava falando antes, tá bom? E bolsões diários vazios. Eu acho que essas duas últimas categorias, na verdade, é bolsões de ar, saiu sem o D, bolsões de ar e de vazio. Essa última ideia é muito para debochar da lógica capitalista que a gente é obrigado a viver, de não conseguir operar, de não conseguir viver com bolsões de ar e de vazio. A gente vive numa lógica em que o vazio incomoda, né? E o pior é que o vazio é sinônimo de ausência, que eu acho que é outro fator muito mais complicador para a questão, certo? Vamos caminhar mais rápido. E aí agora, tentando caminhar para o que a gente tinha pensado, né? Escuta na arte. Então existem duas ideias, a partir do que a gente já falou, e caminhando, focalizando a coisa para a arte, né? Existe uma escuta na arte que ela é reprodutivizadora, ou reprodutivizante, né? A primeira que a gente escuta é centrada numa lógica da linguagem, da decodificação do signo. Lembra da pergunta que eu fiz? Isso é só decodificação. Ou seja, uma relação da escuta com o fenômeno artístico que é de entender o que aquilo quer dizer. Essa é uma terça maior. A gente é obrigado a aprender isso em 4 períodos de percepção musical na graduação em música. Aí depois talvez isso pode. Enfim, essas são direções que o meu pensamento fez alto demais. Mas a questão que eu estou me atendo aqui existe essa perspectiva de escuta que cristaliza muito a relação com o sonoro, uma perspectiva de decodificar, de entender, de estar atento, ok? E a escuta como não sei nem se lugar seria um caso ali, mas como possibilidade, ou se a gente pudesse criar uma justa posição como única possibilidade de marcar no corpo do artista, do bailarino, do ator, certos signos corporais para uma finalidade de reprodução performática. Ou seja, no som tal você faz isso com o corpo. No som tal você tem que fazer esse movimento. Ou seja, é uma escuta que ela é para marcar, criar marcas para o corpo. É esse movimento, não é outro. Tá bom? Mas existe uma escuta produtora, existe algo bom. Então a escuta no acontecimento artístico produz novas acepções de tempo que ultrapassam, se puder ser a lógica do tempo cronológico. E aí, eu acho que isso, por exemplo, tem uma relação com o que eu falei antes da experiência da ópera, né? Você não vê, você não está preocupado com esse tempo aqui. Não é cronos, é aire. É o tempo da experiência. A escuta produz um descolamento desse tempo do relógio. Tá bom? Ou seja, vale mais tempo da experiência do que o tempo, de fato, 20 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2. Tá bom? E a fricção, a escuta que é produtora também, ela opera no lugar de fricção, no lugar de escuta espacial ou atual, e o ponto de escuta virtual, que está no lugar de escuta. Na verdade, aqui eu sair, deixa eu tirar ponto e colocar o lugar. Num lugar de escuta virtual, ou seja, num lugar de escuta que está por vir, que opera no livro, que opera no depois, no para frente, e não no agora, no aqui, num modus operandi já pré-estabelecido. Ok? E o que separa um lugar de escuta do outro nas experiências estéticas é a relação que o indivíduo tem com determinado som e a que devido de escuta e de produção artística também ele está disposto a produzir. Ok? Estou correndo isso aqui. E aí, como é? E aí eu acho que pode ser uma coisa para a gente poder conversar mais, se não agora, se não depois para frente, é como pensar a escuta no lugar da pesquisa, que eu acho que pode ser uma coisa para a gente conversar bem. Né? A primeira ideia é que, quando a gente
coloca a escuta não como centro, como objeto de pesquisa, mas como, essa palavra às vezes dá meio medo, né? Mas como metodologia de relação com aquilo que a gente estuda, né? A gente pensa que tem mais força pesquisar com do que o pesquisar sobre. Quando a gente se põe em escuta, a gente pesquisa mais com do que sobre. A gente não se aproxima só com os olhos, a gente se aproxima com os ouvidos, ou com as escutas. A gente está atento ao sonoro, daquilo que a gente está estudando se propõe a nos devolver. Porque a gente tem uma herança também muito da lógica positivista e tal, de produção de pesquisa, que é do olho e da manipulação, né? Mas a gente tem outras possibilidades de relação. A gente, às vezes, o que a gente está estudando dá a entender algumas coisas, algumas nuances, algumas minúcias que só são perceptíveis, não vou nem usar a palavra perceptível, mas que a gente só consegue estabelecer uma relação, como disse o Danilo, a gente só consegue estabelecer uma relação se a gente opera com um calibre de escuta e não com um calibre de visão. Ou se a gente combina os dois. Então, uma cartografia de escuta seria investigar um ou vários ou processos diversos de produção. Escuta como uma dobra, como uma esquina. Gosto da palavra esquina, demais da conta. Escuta como uma esquina para você olhar de soslaio. Nossa, baixou mais chave agora. Para olhar de soslaio e ver o que acontece ali na frente. Ou o que acontece fora do campo de visão. Essa é uma coisa que é fundamental de entender. Eu não coloquei ali, já pensei nisso, mas não pensei para falar. A escuta é capaz de capturar algumas coisas que a visão não vê. Eu sei que tem um ar-condicionado aqui, e não é porque eu estou vendo, é porque eu estou escutando. Então, assim, é extremamente relevante colocar a escuta, pensar, trabalhar a escuta como metodologia, como maneira de se aproximar, de apalpar o que a gente estuda, porque ela é esse lugar que a gente consegue olhar para além do que está dentro do quadro. E aí isso o cinema me ajudou muito. Minha tese, tanto no estado quanto no doutorado, mesmo sem educação, tinha educação em cinema. Então essa discussão de quadro, o que está dentro do quadro, o que você só consegue ver o que está fora do quadro, na tela da televisão, do cinema, né? A partir do que você escuta. E não a partir do que você vê. Você só consegue ver o extra-campo a partir do que se escuta. Tá bom? Perceber os processos, o como as pessoas se relacionam com o som à sua maneira. Se a gente parte com um lote de que escutar é isso, a gente enclausura o outro na nossa ideia do que é escutar. Apalpamento de um duplo impalpável, ou seja, duas coisas que são impalpáveis, ou inapalpáveis talvez. Primeiro, das modalidades sonoras. A gente não pega a voz, a gente não pega o som. E o outro, por um lado, isso, e por outro lado, a das escutas que são produzidas a partir ou com essas materialidades. Né? A gente consegue capturar lampejos de como o outro se relaciona com o som. Né? De como se produz escutas. Né? Então, por isso que eu até coloco o próximo ponto. Recolher alguns cacarecos. Alguns lampejos. E cacareco para mim não é uma palavra ruim. Cacareco é aquilo que eu pego que está aqui. Né? Para produzir vírus, conhecimento. Não se faz cartografia sem sair dela com o corpo, trazendo as marcas da travessia da busca pelo mapa. Você ao invés de cartografar como transitar, ou como produzir, como criar um mapa, a partir de uma relação X ou Y com o território. Né? A gente traz essas marcas no corpo. Traz essas marcas nas nossas escutas, que nascem a partir dessa relação com o território com o qual eu estou operando, produzindo, trafegando. Desterritorializada, viciada, escuta da palavra.
para nós escutarmos e percebermos outras concepções de uso da voz. Os sussurros, os bocejos, o que esses sons querem dizer mais ou para além do império da palavra? O meu pedido, o meu rogo quase, né, comecemos a questionar o imperialismo da palavra. Existem outras coisas que podem e devem ser escutadas nas nossas relações com o que a gente estuda, as coisas que nós estudamos. Cartografar, escutar o silêncio, requer maquinações deslocadas no lugar de escuta do pesquisador e se pretenda regulador ou como alguém que quer uma resposta. A gente não regula ou não deve regular silêncios. Ou achar que esse silêncio vai dar uma resposta que a gente quer. Uma resposta previsível, prevista. Então, para finalizar essa parte, talvez tenhamos um compromisso político de construir outros formatos de trabalhos acadêmicos, de pesquisa, de produção, de pesquisa que contemple outras formas, audiovisuais talvez, né? Que deem conta de mostrar como estes indivíduos, falhos indivíduos, como cegos, surdos, como qualquer pessoa, né? Como eles fazem uso dos mecanismos de escuta como sua forma de conhecimento, de relação com o mundo e com as coisas. Tá bom? E como é pensar esse processo de escuta na docência? A didática ela é aquela disciplina que a gente, quando passa na graduação, mais tipo, todo mundo corre, quer correr da didática e tal, não sei o quê. Nesse movimento a gente tem pelo menos 3, talvez 4. E eu não coloquei o terceiro aí. A gente tem a perspectiva mais tradicional, aquela perspectiva mais tecnicista, né? A gente tem a perspectiva como meio que uma tentativa de rompimento. A gente tem a perspectiva crítica, né, que começa a incorporar outros elementos no pensar na didática. A gente teria uma pós-crítica, mas talvez esse como ato de reinvenção ela pode ser colocada na esfera das pós-críticas. Mas o que eu quis dizer na tese, isso está igualmente na tese, um verbete D, que chamei de didática artista ou docência artística, uma coisa assim, uma das duas. A didática ainda não pensa o lugar da docência como ato de invenção. Quando eu falo didática, é o campo da didática. Há professores que pensam no seu dia a dia, na sua performance, no seu ato de dar aula, né? Há alguns outros pesquisadores da performance, por exemplo, operam pensando esse lugar do professor como performer, mas não é o campo da didática estudando isso. Quero deixar isso bem marcado, né? A didática ainda não se reconhece. Não reconhece a docência num lugar de invenção, ou de reinvenção, ou num lugar estético, num lugar artístico, que se produz uma performance enquanto se dá aula, né? E aí a Sandra Corazza toma, num papo com Deleuze, né, no verbete, acho que professor simplificado, né, do universitário, dessas duas coisas, né, da aula como ensaio e como inspiração. E aí eu começo a pensar também, o termo transcriação é um termo que a Sandra tem um namoro bem interessante também, né? Como que essas coisas se relacionam com a escuta? Como que a gente pensa a escuta nessas coisas? Como que o professor, no seu lugar de performance, no seu lugar de ser barra estar, professor, está atento ao sonoro
E aí quando eu falo sonoro, né, o sonoro literalmente, né, como a gente viu nas primeiras tipologias de silêncio, quer dizer, som não som. Marulhar também é sonoro. O som produzido por um piscar de olhos, ele é sonoro. Ele quer dizer algo. Ele diz algo do que um corpo X ou Y está tentando dizer. Mesmo que sem palavra. Tá bom? E aí com isso a gente meio que recoloca a coisa da lógica explicadora para uma lógica emancipadora. Né? Então o namoro com Rancière, né? Quando a gente opera na lógica da explicadora, na lógica da explicação, não há lugar para escuta. Só um fala. Só o professor fala. Não percebe o outro. Na lógica emancipadora, o professor se emancipa desse lugar tagarelístico para um outro lugar que é mais próximo de perceber. Se emancipa desse lugar para um outro lugar que é mais em que ele corre mais riscos de perceber o que o outro está querendo dizer, o que o aluno está querendo dizer, no caso. Então, é mais uma filosofia da criação do que uma psicologia da criação, tá? Tem uma preocupação com o pensamento sobre o ato de criar, do professor pensar como é esse corpo, o que esse corpo cria, o que esse corpo produz, o que esse corpo é capaz de fazer. Não capaz nesse sentido do capital, de capacidade, de habilidade, de competência, não é isso. Mas é capaz como que esse corpo se despe de uma lógica, né, muito quadrada, que prende, para poder pensar sobre outras possibilidades de criação do corpo. Um professor singular que desencadeia vírus, um professor ou uma docência que interroga o lugar da escuta na escola, ou em qualquer outro espaço de relação entre pares que pretendem produzir conhecimento. Tá bom? Eu uso escola que onde opera, como opera, com quem opera. E ainda mais por ser, ainda mais se tratando de Rio de Janeiro, um lugar no qual os alunos não são estudados. O que está aí, vão fazer, copia, faz. Mas o professor não tem mais nem menos. E aí você vai. O Raymond Schaeffer, que fala de uma expressão, ele criou o que chama de clara audiência, que é tido por algumas pessoas que estudam o som, né, a escuta, como uma pedagogia de escuta. Tá? Ele fala sobre limpeza de ouvidos, né? A gente precisa, nessa sociedade que a gente vive, onde existe um processo de maquinificação muito grande, aí ele opera com máquina numa lógica diferente do que o Deleuze, Guattari e os demônios afins operam. Tá? A máquina no sentido literal, de como que a gente está virando escravo delas, de como que a gente está operando a nossa relação com os humanos só a partir das máquinas. Por isso que eu falei da coisa da ópera, do assistir um show só vendo mais por aqui do que se entregando ao sabor do sonoro, do aqui e do agora. Tá bom? Então, a partir dele, alguns outros autores começam a pensar a escuta na docência, não só como um território físico, mas também existencial. Né? Mas também de você conceber a sua existência e a do outro a partir da relação com o sonoro e com as escutas que você produz e que o outro produz em relação a você. Trago aqui algumas perspectivas de esquizofonia. Esquizo, né, dividido, a lógica da expressão, mas a gente vai perceber uma espécie de uma dinâmica espectral, um espectro de diferenças no uso da palavra esquizofonia. O Schaeffer, por exemplo, critica.
a ideia de esquizofonia. Para ele é ruim. Esquizofonia para Schaeffer é você cortar a possibilidade de relação com o sonoro em loco. Por exemplo, para Schaeffer é bom escutar alguém, escutar o seu nome? Guilherme ou a Verusca fazendo um duo de violões aqui. Para ele isso é lindo. Mas é uma porcaria gravar os dois para ouvir em casa. Ou seja, você cria um corte de relação direta com o sonoro. Tá bom? Já o Jonathan Stern é o cara das audibilidades modernas. Então ele fala que a lógica moderna de escuta está pautada no fone de ouvido, porque vamos dizer nas caixinhas de som, a relação com o som fica outra também. Porque, por exemplo, quando a gente escuta música, música ou qualquer outra coisa, com um alto-falante aqui, você tem uma relação com aquilo. Se a gente põe fone no ouvido, é como se você estivesse dentro do negócio, dentro do que você está escutando. E aí existem algumas, eu preciso confessar a minha ignorância sobre alguns processos. Existem alguns processos já mais de agora, de talvez 15 anos para cá, em que você consegue perceber, não uma palavra inteira no ouvido, você consegue perceber assim, eu estou nessa posição, peraí, tem um espirro aqui, tem um ar-condicionado exatamente aqui atrás, você consegue perceber o som na sua forma, ele não é, não, omnidirecional, isso é outra coisa. Nesse sentido, você consegue perceber exatamente de onde ele vem. Se a gente escuta uma música com fone de ouvido comum, você vai com um dispositivo. A gente escuta de modo mais geral. No YouTube dá para fazer isso. Dá. Com fone de ouvido comum mesmo. Tem um, Sim. Que que maneiro. chama som em 8D, se eu não me engano. Isso aí. São 8 direções que você consegue Esse ouvir. treco, isso, exatamente. Existe, inclusive, isso, por exemplo, se assemelha muito à experiência com o cinema. Na sala de cinema você tem algumas coisas que você consegue perceber a malha sonora, não emanando só da tela, mas emana de toda a sala. Né? É muito próximo disso. Tá? É bem próximo disso. E como que isso, por exemplo, pode ressignificar a docência? No sentido de como que o professor se interroga sobre as escutas que ele faz dos alunos a partir dessa esquizofonia das audibilidades modernas. A gente tem o Deleuze e o Guattari, né, falando da esquizofonia como uma condição, né, uma condição de esquizo, desse lugar fora de uma hostidade de escuta, por exemplo, né? E o Giuliano Betti, que o livro dele para mim é Deus no Céu e Juliano na Terra, se chama Condição da Escuta, dois pontos, mídias, territórios sonoros, está onde ele depois. E ele vai falar, ele usa uma justa posição, que eu não vou lembrar exatamente agora, ele vai falar de território midiático, polifônico e até mais um. Ou seja, tem a ver com território, tem a ver com mídia enquanto dispositivo, mas com mídia, com tudo aquilo que a mídia joga para a gente poder escutar. E polifônico, ou seja, vários sons que estão presentes. E aí, como que essa forma de se relacionar com a esquizofonia, ela passa a habitar as nossas salas de aula? Seja na matemática, seja na música, seja em qualquer... Né? O dentro e fora como um jogo de forças que produz uma terceira coisa, né? Aquela velha história do 1 mais 1 não ser 2, 1 mais 1 ser 3, 1 mais 1 é uma outra coisa, produz diferença. O fora como zona de criação, esse lugar de escuta do fora também como dobra, interrogativo, interrogadora. E aquilo que eu falei no começo, que o Roger já meio que pontuou, né? De os cérebros dos surdos não são voltantes. Eu nem gosto muito dessa coisa de condição de existência, que é a linguagem aplicada. Não tem palavra para dizer o que é que a gente pensa. É pessoa, ponto.
É gente, ponto. Não é condição de existência. Parece que condição de existência é uma maneira bonita de dizer que é deficiente. É como uma frase que eu vi esses dias, uma frase de Facebook, como é que era, gente? Ai, gente, Ai, cacilda, não vou lembrar agora. Mas era... Gente, resiliência é a palavra que o capitalismo inventou para substituir o sofrimento. A palavra sofrimento. Eu fiquei assim, caraca, mas é por aí. Né? Tem que ser resiliente, tem que ter resiliência. Tipo, não seja tão besta, né? Ou seja, aqui, falo para mim mesmo. Condição de existência a gente usa, mas não é bem o que... Preciso reconhecer a precariedade da linguagem para dizer. Pessoa, ponto. Gente, ponto. Ok? Assim como eu sou peludo, assim como tem outro que é careca, como tem outro que é louro, que é moreno, por aí vai. Tá? As escuta e as profanações. Quando a gente começa a pensar na escuta em outro lugar, a gente profana, a gente debocha. Como tinha na minha terra, eu não sou carioca da gente, sou carioca da Clara. Sou de uma cidade da região dos Lagos chamada Araruama. Né? Então, profanando esse lugar, né? Como a gente fala lá na cidade, a gente dibica. Não sei se existe esse verbo por aqui. Dibicando para o lugar da escuta, debochando para o lugar da escuta, a gente profana. E na tese mesmo eu consegui perceber alguns movimentos. Alguns desses pontos são coisas que na tese eu fui percebendo. De como se profana, de como se coloca a escuta num outro lugar. Então, perceber o movimento de questionamento sobre o lugar da escuta e o poder que o ouvinte pensa que possui pelo fato de escutar. Isso tem alguma relação? Não tem. Porque a gente, que é ouvinte, costuma dizer, a gente fala do surdo nesse lugar de ele que é faltante escutar. Ele é escravo da surdez porque ele não pode escutar. Aí os surdos na minha pesquisa viraram e falaram assim, Glauber, às vezes assim, tinha uma coisa na saloca sonora, alguns deles usavam, tinham a possibilidade de usar o aparelho auditivo, e eles simplesmente não sou obrigado. Sabe? Então, quem é escravo de quem mesmo? É a gente, quer dizer, o surdo que é escravo da surdez ou a gente que é escravo da escuta? Uma coisa que o Schaeffer, por exemplo, eu tenho as minhas críticas, mas tem umas coisas legais que o Schaeffer fala. Essa coisa dos olhos não terem pálpebras, porque eu posso não ser obrigado a ver, mas eu sou obrigado a escutar. Mesmo tampando o que você vai escutar. Tá bom? A profanação da ideia de escuta como algo inerente apenas aos sujeitos que captam o som pelo aparelho auditivo. Roger também falou disso. Acho que tem mais a ver com isso do que com aquilo que eu falei antes. O surdo, ele escuta, sim, se a gente pensa a escuta como uma escuta pele, que se espicha e que não fica centrada na lógica de que escutar é só se relacionar com o sonoro a partir ou com o aparelho auditivo. Tá bom? Aqui não chama batido, mas o surdo percebe isso. O surdo sente isso. Tanto que no INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, onde eu fiz parte da pesquisa do doutorado, todos os chãos do Instituto são de madeira batida. Não é nem isso aqui, não é isso. É um chão mais oco. Porque a maneira que eles têm de escutar estou aqui e tem um menino lá na frente que eu preciso falar com ele. Automaticamente o menino se vira. Ele não escuta se a nossa ideia de escuta foi essa ideia do aparelho auditivo. É outra lógica, não escuta pele, não escuta corpo, não escuta chão, talvez. Né? Questionamento sobre as relações unilaterais de poder que a escuta cria. No cinema, na arte, na escola, na docência, na pesquisa, enfim, nas instituições nas quais a escuta é convocada. Lembra que eu falei do exemplo do texto da Esther antes? O juiz, o advogado e o
Quem foi que falou? Nossa, vou ganhar um doce, brincadeira. Médico, isso mesmo. Os 3. Será que a gente está reproduzindo os comportamentos de escuta com as pessoas as quais nós escutamos? Um comportamento de juiz, de advogado ou de médico, em que essas relações de poder são muito bem marcadas e a gente não interroga, não procura saber o porquê, não procura por todo questionar. Os estudantes lá na tese, né, questionaram se, já falei disso agora há pouco, sobre uma possível escravidão dos ouvintes dos aparelhos que os tornam reféns de uma relação esquizofrênica, a força negativa da palavra com o sonoro. Nós, os nossos fones de ouvido, nós e nossos aparelhos para arrumar a casa nas alturas, tá bom? E, por fim, eu acho que foi a frase com que eu finalizei a tese sempre equivocada. Retornar à escuta é sempre fazer a outra. É assim como a gente lê, vou pegar uma coisa bem clichê, bem... gente, os povos totalmente responsáveis pelo educativo, como é o nome do filme? O Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. É como ler o Pequeno Príncipe com 20 anos, aí você vai ler com 30, depois você vai ler com 40. Tipo, são leituras completamente distintas. Escutar uma mesma música, escutar o mesmo estudante, no início do ano é uma coisa, no final do ano é outra. Retornar a um exercício de escuta, não um exercício em si, mas ao que se escuta mais de uma vez, você sempre acaba recriando, né? Como diria o saudoso, lindo, apaixonante, maravilhoso Manuel de Barros, repetir, repetir, repetir até ficar diferente. Mais ou menos isso. Tá bom? As pessoas com as quais eu pensei, daí, se depois vocês quiserem, pode pedir para mim. Obrigado, gente. Obrigado pela atenção. Então, pessoal, agora a gente abre as questões. A gente tem um tempinho de 20 minutos para as questões. Quem tiver uma pergunta, é só levantar a mão que eu faço a anotação. Pode, Guilherme. Pode começar. Vamos lá. Várias coisas interessantes. Falar alguma coisa sobre a nossa conversa. Tem um momento que você falou do imperialismo das palavras. Você vai imaginar que existem camadas de imperialismo. As palavras têm um imperialismo muito forte, mas existem outras formas de imperialismo, por exemplo, nessa cena aqui. Por exemplo, há alguns elementos que nós imaginamos que pertencem todo mundo nessa cena, como o ar-condicionado, como o espaço, a porta. São cenas, são elementos que nós imaginamos que pertencem aqui. E um grande muito forte é as palavras. Alguém falando junto. São elementos que nós já esperamos para pertencer a uma cena. Eles são de uma maneira territorializados, são territorializados. Pensando nisso, eu gostaria de entender um pouco mais, mais sobre como a atenção a algo entra nesse jogo. Se a atenção a algo ele digamos, um soldado dessas formas de imperialismo, porque nós, de alguma maneira, podemos estar selecionando algo que se espera importante para essa cena para escutar. Ou se seria uma questão, nesse sentido, daí a escuta seria mais uma postura de disposição ao que chega. Enfim, como você vê essa questão da disposição e da atenção vindo dessa possibilidade de imperialismo na escuta? Vai fazer um bloco de perguntas ou vai responder como você prefere? Eu sou meio... Acho que já vou responder como sobre a atenção, né? Eu, por exemplo, geralmente tenho dificuldade de responder bloco por isso. Enfim, eu vou preferir responder uma a uma, para ser sucinto para todo mundo poder falar. Eu acho que, assim como na lógica da escuta existe um conceito que se amalgamou como, quer dizer, estabeleceu relações de vizinhança e se cristalizou,
não sei se é consenso, mas existe essa coisa do imperialismo da palavra, né? Mesmo no ambiente em que a gente tenha outros sons coexistindo, e a gente só percebe isso com algumas, por exemplo, o ar-condicionado, uma coisa que começa a ensurdecer, certo? Mas existe também uma ideia de atenção, deixa eu ver se eu vou conseguir formular, que tem uma preponderância mais do que outras. Então, ter atenção na nossa lógica de sociedade significa observar uma camada e não outra. Talvez a gente tivesse que interrogar também com que ideia de atenção a gente está lidando. Porque a ideia de atenção, ela é muito psicologizada, é muito biologizada, na verdade psicobiologizada, né? Assim como a escuta também é. Eu acho que a escuta é até mais biologizada do que psicologizada. Mas a atenção, ela é mais psicologizada, né? Ela tem essa plataforma de atuação que a gente tem em relação a ela, ou trabalhando com ela, mas existem outras. Então, eu intuo, não sei se eu te respondo, mas que a gente precisa, talvez, operar com outra lógica de atenção também. Que não seja essa lógica de que a atenção tem que ser. Se é um exercício que a gente está se traindo o tempo todo, porque eu estou, por vezes, me embolo com ar-condicionado, me embolo com outro som, porque a gente, primeiro que a gente não é, não gosto dessa palavra, mas a gente não é capacitado, a gente não aprende a existir nesse mundo de conviver com outros sons, sem desvirtuar de você olhar para a porta, né? A gente não é uma conduta de atenção socialmente aceitável, né? Então, talvez seja uma outra categoria, não sei a gente, mas a psicologia talvez tenha que revisitar, né? Tenha que chafurdar para ver onde a gente vai parar com isso, ou como é que a gente pode produzir e inventar outros modos de lidar com a atenção. Quer a próxima? Eu tenho uma primeira coisa, né, que eu experimento, duas coisas. Uma delas que eu ia dizer era justamente essa do YouTube, que você mencionou, né? E a primeira vez que eu ouvi... Você mencionou, eu só comprei. A primeira vez que eu ouvi ela tocando uma fuga de barra, e o instrumento vai percorrendo o caminho que o outro vai fazendo, e conforme ele tocando, era como se ele fosse passando em volta da cabeça. Isso é interessante, para mim foi muito interessante, que dá uma sensação de estar criando um espaço junto com o som. Então, além do som, está criando um espaço, né, que eu estou pertencendo a ele, né, nesse sentido. Isso eu acho bem interessante para fugir um pouco da ideia de escuta como uma apenas ligada ao ouvido. Né? Outra coisa que eu fiz experimento também é fazer com infrassons, e algumas pessoas, quando estão em contato com infração, elas veem fantasmas. E assim, fenomenal, né? Isso eu não dei conta de ouvir porque o meu computador não produzia base de infração. Né? Então isso só no sentido de coisas para pensar assim, em experimentos que vão para além da escuta, para além da coisa da audição. Outra coisa é para você voltar no slide que ficou antes da escuta na pesquisa. Antes desse. Aqui, esse aqui. É que eu fiquei com um questionamento, né, como você falou ali, né? Separa um lugar de escuta do outro nas experiências estéticas do outro. É a relação que o indivíduo tem com um determinado som e aquele vídeo de escuta, né, de produção artística, ele está disposto a produzir. Esse disposto a produzir me causou certo estranhamento, porque antes, quando você falou da questão do virtual, você deu o exemplo do violão. Então, eu estou escutando uma música e mesmo que eu não saiba que é cordas, quem está tocando, mas eu não sei que é um violão por algo que eu já tive na experiência. Assim. Então, até que ponto é uma disposição de fato a produzir? Né? Até que ponto, por exemplo, quando você não ouve um intervalo de tempo maior, você pode se negar a ouvir aquilo como intervalo de tempo maior, ou ouvir o violão e se negar a proteção do violão. Né? Vou começar por aqui. Eu já disse, torno de dizer, vou continuar dizendo. Nem sempre as palavras dão conta de dizer o que eu penso. Eu acho que não é
disposto nesse sentido. Eu entendo, e agora lendo com a tua lente, né, ouvindo a expressão disposto a produzir com a escuta que você fez, eu também discordaria de mim mesmo. Disposto no sentido de que ele irá produzir. Não é disposto de disposição, né, nesse sentido. É que ele vai produzir. Né, uma escuta que seja atual, que seja a da reprodutivizadora ou reprodutivizante, mas você pode de falar a palavra enrolada, ou de uma escuta virtual, que se aventure para o poético, depois, que está por vir. Eu gosto muito da primeira que você tocou em 3 pontos, eu vou me centrar no primeiro, que é o que eu mais gosto de pensar, que cria justamente esse deslocamento, né? Que são os mecanismos de relação com o fenômeno sonoro, em que você articula 2 categorias que são muito importantes para nós, né? Mas que no caso da relação com o som, a gente está mais preocupado com uma delas, que é o tempo. Né? No que você pontuou, você perceber que, o exemplo da fuga, né? Você coloca em articulação 2 categorias que para todos nós são muito caras, mas que na música, por exemplo, a categoria espaço não é tão forte. A categoria tempo, sim, mas a categoria espaço, ela nessas novas redes que a gente vai crescendo de escuta, né? Você fricciona tempo e espaço o tempo todo, mesmo só com um fone no ouvido. Você percebe só o percorrer. E só para esclarecer, não sei se todo mundo sabe o que é fuga, quer dizer, sabe o que é fuga, mas não fuga na música, né? Fuga é uma forma musical, geralmente tem que ser pelo menos 3 vozes, 3 ou 4 vozes, instrumentais ou vocais, em que uma voz inicia cantando um tema musical. E ele continua cantando outra coisa, uma segunda voz, nesse momento em que ele parou de cantar o que ele estava cantando, começa exatamente porque essa primeira voz cantou antes. E aí essa primeira voz que começou tenta fugir dessa segunda que está entrando nesse momento. Por isso a ideia de fuga. Elas sempre tentam fugir, mas um bom ouvido atento consegue perceber as melodias acontecendo. Não sei se eu te respondi ou se foi. Sim, acho que eu posso. Bem, prazer. Obrigada pela sua fala. Quando você falou de poder, né, que é uma questão de poder, me fez lembrar, eu não tenho exemplo nesse sentido, mas a experiência que eu tenho de um curso que eu fiz de comunicação não violenta, há um tempo atrás, e uma das coisas que se falou foi essa, de que a escuta, aliás, a comunicação é uma disputa de poder, muitas vezes, né? E que, como é raro hoje em dia você ter a atenção de alguém realmente de forma plena, assim, alguém está atento ali para te ouvir, para o outro, né? Estou aqui nesse momento disposta a te ouvir. Por quê? Porque muitas vezes parece que a gente está querendo disputar essa atenção. Você se predispor a ouvir o outro como se você abrisse mão do seu poder, né? E aí ocorre uma disputa. Então, assim, ok, ela está tendo a oportunidade de falar algo para mim, né? De se expor esse momento dela. A brecha que eu encontrar, eu vou expor algo, né? Para encerrar a conversa dela. Então, por exemplo, ela está contando, eu sofri um acidente, tal. Você sofreu esse acidente, você sabe o que aconteceu com ontem, né? Ontem? Nossa, você capotou uma vez, eu capotei 3 vezes o carro, né? Então, assim, a gente quer desvalorizar a fala do outro, muitas vezes, ou a gente quer mostrar que o nosso é mais forte, é mais, né? E então tem essa disputa de poder na comunicação, que na verdade não ocorre uma escuta de estar aberto para o outro, mas sim para mim mesmo, para quando eu vou me colocar naquela comunicação. E a outra possibilidade é assim, é aquela escuta como, eu não me lembro qual é o termo certo, mas como um resolvedor de problemas, né? Então assim, vem uma amiga e conta, olha, eu estou com essa dificuldade com esse amigo,
tal, eu fico naquela ansiedade esperando ela terminar, porque eu quero dar uma solução para ela, né? Olha, ok, então, por que você não faz isso? Conversa com ela, de alguma forma, é uma relação de poder também. Na verdade, não somente aquela pessoa ela está querendo uma solução. Ela pode estar simplesmente querendo ser escutada, ser ouvida, né? E o fato dela ser ouvida, ela vai se ouvir também, e ela pode encontrar ou não soluções. Mas essa necessidade que um tem para dar solução para o outro também quando escuta, de alguma forma ser uma disputa de poder. É isso que eu queria perguntar. Gente, como que a gente é viciado na lógica do capital, né? Eu vou dizer por quê. Quer dizer, a partir da leitura da minha escuta do que eu estou fazendo, do que você diz. A primeira delas é que como que a gente é obrigado, às vezes, por livre e espontânea pressão, né, de estabelecer uma relação de escuta com o outro na lógica da prontidão. De fazer isso que você pontuou agora, né, de ser quase um oráculo. Eu preciso fazer uma meia-culpa. Acaba que as minhas experiências de escuta, por viver nessa sociedade também, né, elas acabam sendo pautadas nesse lugar. De escutar meio que para dar solução. Não. Só saber disso, assim. Que ela fala alguma coisa para mim, você faz isso, faz aquilo, mas se você fizer isso, vai ser melhor ainda. Tipo, não, mas eu só queria que escutasse. Não é para você dizer o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. Mas é porque isso é tão arraigado e agarrado também na gente, nessa coisa. Não, toma aqui a resposta pronta. Essa coisa do médico. Sim, exatamente. Parece que a gente reproduz não gosto da expressão, uma reação de escuta do século XVIII. A escuta do médico, a escuta do juiz, a escuta, não é nem do advogado, do delegado. Mas essa escuta, a gente reproduz essa escuta. A escuta com uma bandeja, com a resposta pronta do que o outro tem que fazer. E o que você falou antes, né, do primeiro caso, é muito louco. Se a gente é politicamente importante a gente discutir poder. A gente discutir as relações de poder na escuta, os processos de escuta. Né? Mas seria filosoficamente legal, e aí como vista de horizonte lá na frente, que a gente pudesse conseguir escutar o outro sem essa coisa do... Eu sei o que eu quero dizer, mas não consigo lembrar do exemplo que você deu. De se estou abrindo mão do meu poder para escutar você, né, e tal, o exemplo que você deu. É muito louco, porque o tempo todo parece que a gente está retomando a lógica do controle, né? Tá bom, eu estou me controlando, vou calar minha boca para você poder falar. Mas não demora muito. Isso, exatamente. É um risco que eu volto e meio com também. Tenho feito exercício de tipo assim, Glauber, cala a boca, deixa eu terminar. Porque eu sempre tento. É isso aí. Ou seja, né? Eu dou o poder de você falar, mas Então a questão me parece, a partir do que você fala aqui, é politicamente importante discutir as relações de poder, as relações de escuta. Mas é filosoficamente, ou seja, como horizonte, lá na frente, que a gente se esvazie disso, né? De que quem está falando, quem está escutando, tem que pautar essa relação de escuta na seguinte coisa: por favor, me dá atenção, sabe? Uma relação de cobrança, de que tem que ser assim, de que tem que ser. E aí eu acho que isso tem a ver com o que o Roger, com a questão do Roger, né? Talvez a gente precise pensar para frente uma outra política de atenção, não sei, estou aqui pirando, né? Que seja menos cobrativa, que se entregue ao sabor, mas sem ser exigente, sem requerer do outro uma postura de escuta, sabe? Isso, sufocante, sofrida. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu te respondo, mas a gente está
pensando junto. Quem é outra pessoa? Parabéns aí, gostei muito da fala. Eu trabalho com professor no cinema. Sou professor. Ah, é? Aqui na universidade? Não, na verdade eu sou de lá, mas faço filhos fora. Né? Que maneiro! Gente, eu falei um monte de grego. Não, eu gostei muito, sou português. E eu também sou pesquisador, assim, pesquisador na área. Que maneiro! Aí eu... Você tinha que falar pro cara, né? Mas uma coisa que eu gosto muito, assim, que eu li também esse livro do Ulisses, né? Nossa, não é lindo? E é muito bom. Cara, eu sou perdido, gente.